Hoje tem mais uma aula do professor John Buscema aqui comigo no canal Os Vingadores. Depois a vinheta. Saudações padawans, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos aqui no YouTube. Ainda não faz parte da nossa família? Clica aqui no botãozinho de inscrever, aciona o sininho e aí não perde, cara, tem muito vídeo bacana aqui toda semana, tanto de quadrinhos quanto de desenho. Gosta de desenhar? Tá meio enferrujado? Quer umas dicas? Explora nossas playlists de aulas de desenho, ó, tem Estudando os Grandes Mestres, tem dicas práticas de desenho para você, como desenhar personagens. Tudo aqui, dá uma explorada na nossa playlist de desenho, mas se você quiser se aprofundar, quer levar a sério esse assunto de desenhar, então vem estudar comigo no curso Desenhando Heróis. Ó, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te leva para o site onde eu explico tudinho de como funciona esse curso tão bacana, super bem avaliado pelos alunos, um conteúdo vasto, desde a criação de princípios de desenho até a criação de personagens. Você quer aprender a desenhar nesse estilo aqui, ó, do super-herói? Quer criar os seus próprios personagens, suas próprias histórias, seus próprios quadrinhos? Bora desenhar comigo, ó. Começa hoje, domingo, você tá com dia livre, você pode até maratonar as aulas iniciais, vai se divertir bastante, faz bem pra cabeça e pro coração. Tô te esperando, bora desenhar junto. As histórias que a gente vai ver hoje foram publicadas na revista Heróis da TV, saudosa Heróis da TV. Poxa, só de olhar as capas já dá, né? Um quentinho no coração. E aqui eu fiz uma parada para vocês, ó. A Editora Abril publicou numa ordem muito doida os quadrinhos dos Vingadores. Eu já gravei a primeira parte a estreia dos Vingadores na revista Heróis da TV, com uma sequência de histórias, incluindo a história onde o Hank Pym se transforma no Jaqueta Amarela e o Clint Barton deixa de ser o Gavião Arqueiro e passa a ser o Gigante. Se você quiser conferir essa primeira parte das histórias, dá uma olhada nessa cartelinha aqui que tá tudo lá. Só que aí depois a Editora Abril fez uma coisa meio maluca, saltou histórias, publicou fora da ordem. Então nesse vídeo eu procurei colocar na ordem das revistas americanas, só não estão aqui as histórias que foram saltadas, tá? São só as histórias publicadas mesmo na revistinha de Heróis da TV. Então você vai ver aqui, são 5 histórias, são 4 desenhadas pelo John Buscema e um pelo irmão dele, o Sol, que tá aqui tentando emular o traço do John. Vocês vão ver só que tá um pouco diferente do traço tradicional do Sol Buscema. Se você vai conferir esses 4 clipes aí, não liga muito pro roteiro. O roteiro das histórias são pro Roy Thomas, tem muito Deus Ex Machina, tem muita solução bobinha, cara, mas olha com os olhos da época, anos 70. Hoje esses roteiros com certeza não atendem à necessidade do público, mas assim, um gibi para aquele gibi que eu digo sempre assim, chegava da escola, batia um rango, ia ler um gibizinho para descansar da matemática, da biologia, da física, só para relaxar, entendeu? Então essa a proposta aí do Museu dos Quadrinhos. Bota aí depois do almoço o vídeo e vai relaxar como se estivesse chegando da escola agora. Show de bola? No final do vídeo eu tô de volta para dar aquele spoiler aqui que vai ter no canal amanhã. Pô, o Mestre do Terror tá pegando fogo. Fica aí comigo até o final. A primeira história que a gente vai ver hoje foi publicada em Heróis da TV, número 35 de maio de 1982, trazendo a história publicada originalmente em The Avengers, número 61 de 1969. Argumento de Roy Thomas, desenhos de John Buscema, arte final George Klein, letras do Gilberto e cor da Rita. A história, a maldição de fogo e do gelo. A gente começa com 2 splash pages maravilhosas, já dando aula de desenho, John Buscema, com a composição maravilhosa, o jeito que os heróis se portam, mesmo quando estão parados, eles parecem estar em movimento. Isso para mim é uma aula de desenho. A história em si começa lá na Mansão dos Vingadores. T'Challa está carregando o Visão com energia solar, quando de repente eles são interrompidos pela aparição do Doutor Estranho, que aqui está com o seu aspecto novo na época. Ele tinha um visual mais super-herói, mas isso acabou mudando rapidamente. O Doutor Estranho informa que eles estavam em missão, né, ele e o Cavaleiro Negro, numa dimensão negra bizarra lá, e o Cavaleiro Negro acabou sendo atacado por um seguidor de um sujeito chamado Satanis, com um artefato místico chamado Cristal da Conquista. Esse Cristal da Conquista havia desencadeado uma maldição envolvendo aí duas grandes figuras mitológicas do universo do Thor, o Surtur
e o Ymir, e aí o Doutor Estranho solicita a ajuda dos Vingadores para poder salvar a vida do Cavaleiro Negro. Eles então levam o Cavaleiro para a mansão dos Vingadores, o Doutor Estranho inclusive faz aqui uma cirurgia, e aí depois fica tudo bem, só que aí começa essas reações no planeta Terra dessa maldição desencadeada por esse tal cristal. T'Challa recebe pelo rádio uma informação de que lá na Wakanda o Ymir está congelando tudo e um vulcão acaba erodindo também. Então, quer dizer, tem caos para todo lado e só tem 4 Vingadores para resolver a situação. Então eles se dividem em equipes, vai o Visão com o T'Challa lá para Wakanda, onde eles já estão enfrentando a ameaça de Ymir, e eles têm um ótimo plano, jogar a nave contra o Ymir, eles se jogam de cabeça para destruir Ymir assim, dessa maneira. Bom, isso não dá muito certo, ele logo se reconstrói, né? E aí os Vingadores têm que criar um novo plano para destruir o vilão. Por outro lado está o Cavaleiro Negro e o Gavião Arqueiro contra o Ymir. Olha só, ele tenta deter o Ymir com uma flecha de explosiva, e ele diz que o Ymir come aquilo como fosse um pirulito de açúcar, e eles não conseguem, claro, né, no primeiro momento deter uma figura tão poderosa quanto o Ymir. Mas isso não impede que os heróis continuem tentando. Tanto do lado lá da equipe do Visão com Pantera Negra lá em Wakanda, onde o pau está comendo em Wakanda contra Ymir, mas as coisas não funcionam. O Doutor Estranho está tentando colocar o tal do cristal para funcionar, então ele desenvolve um encanto e o cristal começa a obedecer ele, e através desse encanto a proposta do Doutor Estranho é fazer com que os dois gigantes se desmaterializem e se materializem um contra o outro, enquanto o T'Challa está tentando deter Ymir com o tronco em chamas. Bom, o negócio não está dando muito certo no campo do combate, mas no campo da magia funciona. Os dois gigantes são desmaterializados e colocados um de frente ao outro. Então o choque de um contra o outro acaba fazendo com que eles se desmaterializem e retornem para suas respectivas dimensões, terminando assim com essa ameaça momentânea dos Vingadores. Termina aqui a primeira parte da história. Em dezembro de 1982, chegava às bancas Heróis da TV número 42, que vai trazer a história publicada originalmente em Avengers número 62 de 1970, Roy Thomas, John Buscema, George Klein, José Luiz e Cleusa. Os heróis acabaram de combater e derrotar Ymir, mas as consequências da presença do gigante de gelo se veem espalhados aqui. Eles estão morrendo de frio, né? Em plena Wakanda. O Pantera Negra chama uma nave remota para poder resgatá-los. Eles são levados então para Wakanda, um reino totalmente tecnológico, maravilhoso, né? Um dos países mais tecnológicos do universo Marvel. Só que quando eles chegam lá, em Wakanda, são tratados como vilões. São aprisionados, atacados, a galera começa a entrar em combate com os heróis, e até que o T'Challa, o Pantera Negra, o soberano, manda parar com isso. Quem mandou fazer isso? Aí os guerreiros dizem que foi o cara que estava no lugar do Wakanda, do T'Challa, né, em Wakanda como príncipe regente, enquanto o T'Challa estava em missão com os Vingadores. Esse Mbaku a gente já viu no filme dos Panteras Negras, o filme do Pantera Negra, ele é aquele cara, o Rei Gorila, né, o Gorila Branco, e ele estava, cara, tramando contra o Pantera Negra para tomar o poder de Wakanda. Ele então envenena os heróis, coloca eles para dormir e depois desafia o T'Challa pelo reino de Wakanda, né, em combate. E ele já está aqui transmutado, usando uma armadura do Gorila Branco, né, para poder enfrentar o Pantera Negra. Combate maravilhoso, sempre muito bem desenhado. O Pantera Negra, pelo John Buscema, tem ares de meio ninja, assim, né, cara? Ele tem uma agilidade, um jeito de desenhar o Pantera Negra, um brilho no tecido que realmente é muito legal. O combate vai se desenrolando, o Pantera usando sua estratégia, força e tudo mais para poder enfrentar o Gorila Branco. E nas páginas seguintes o que a gente vai ver é justamente isso, um quebra-quebra fenomenal, são páginas e mais páginas de ação, e eu não posso narrar muito mais do que vocês estão vendo aí, vou deixar as imagens falarem por mim.
Quando Pantera Negra finalmente vence o Gorila Branco e parece tudo terminado, ele vai então ajudar o cara a impedir que ele caia lá no meio da radiação, lá onde eles estão lutando. Só que o cara, na traiçouragem, pega ali um cabo de energia, dá um chocão no Pantera, amarra ele num trono ali, preparando o próprio Totem Pantera para esmagar ele. Nisso, os Vingadores, que estavam aprisionados e drogados, incluindo o Visão, começam a despertar. O Visão usa os seus poderes para romper ali a parede onde ele estava na prisão e chegam bem a tempo de ajudar o Pantera Negra. Só que acontece o seguinte, cara, na hora que ele está enfrentando e jogando ali o Totem em cima do Pantera, o Totem cai em cima dele, do gorila, então derrotando o próprio Pantera, né, o Totem do Pantera derrotando o Gorila Branco, terminando assim a segunda parte da história de hoje. A próxima história saiu em Heróis da TV número 40 de outubro de 82. Você deve estar estranhando a ordem, né? A Editora Abril publicou na ordem dela mesmo. Algumas das histórias na sequência não foram publicadas. Algumas a gente já viu em vídeos aqui do canal. Dá uma buscada em Vingadores de Buscema. E agora a gente segue. Scorpio, o Signo da Morte, de Roy Thomas, Sol Buscema e Sam Granger. Muda um pouquinho a equipe criativa. Começa a história com Rick Jones dando um encontrão com o Capitão América no topo de uma entrada secreta da Mansão dos Vingadores. E aí o Rick Jones vai relatar durante uma reunião aqui dos Vingadores que ele estava passando ali na casa do Nick Fury, viu uma parada estranha, resolveu entrar. E aí ele descobre que o Scorpio estava ali naquele local, e ele acha um bilhete indicando de que pessoas importantes da cidade seriam sequestradas. Os Vingadores então acabam verificando no monitor ali quem são os caras que seriam sequestrados. Essas formas acabam se transformando no Scorpio. Depois o Scorpio faz de alguma maneira o monitor onde eles estão assistindo aquilo explodir, e todos os Vingadores desmaiam com essa explosão. Depois eles são recuperados e levados para um esconderijo secreto, e quem está por trás desses planos é o próprio Scorpio, aquele cara que o Rick Jones havia relatado para os Vingadores anteriormente. O Scorpio então diz que não está sozinho, está acompanhado de toda uma gama de caras que representam aí, cada um deles, os signos do zodíaco. Esse é o visual dos sujeitos. Década de 70, né, pessoal? Bora lá, segue o baile. Bom, então ele está aqui prestes a revelar seu plano secreto para dominar a humanidade. Só que o Jaqueta Amarela tem ainda o poder sobre os insetos, comanda as formigas para entrarem naquele equipamento que está prendendo os Vingadores. E enquanto o sujeito está lá falando pelos cotovelos, os Vingadores se libertam. Avante, Vingadores, bora pro pau, cantando na casa de Noca. Vingadores lutando contra os caras que são aqui do Scorpio, e de repente a gente vai descobrir que o Scorpio era o Nick Fury. O Nick Fury apreendeu os Vingadores só para fazer parte do plano dele, trazendo os Vingadores para dentro ali do lugar onde ele estava infiltrado, para que os heróis ajudem ele a combater essa irmandade do mal chamada o Zodíaco. Depois o Nick vai explicar que ele tinha sido dado como morto, mas quem morreu, como sempre, foi um androide da SHIELD, e ele estava em busca do irmão dele desaparecido. Explicações mais ou menos dadas. Depois a história vai terminar com o Rick feliz da vida, que fez parte finalmente de uma missão dos Vingadores e que teve importância finalmente, não vai ser só um garoto, e diz: poxa, me sinto feliz em trocar de lugar com o Capitão Marvel sempre que a humanidade precisa. Termina aqui a terceira parte de hoje. E as duas últimas histórias que a gente vai ver hoje foram publicadas na revista Heróis da TV número 41 de novembro de 82, trazendo as histórias publicadas originalmente em Avengers número 75 e 76 de 1970. Roy Thomas, John Buscema, Tom Palmer, Gasparin e Rita são a equipe criativa dessa história. Começamos com Jarvis na Mansão dos Vingadores, ouvindo um alerta de emergência. Ele fica bolado com isso, vai acionar ali o alarme, só que chega uma forma rapidona, quicando para lá e para cá, super bolado, e a gente vai ver que é o Mercúrio. Ele voltou. Ele fala: cara, eu preciso falar com os Vingadores, fala para mim logo onde que eles estão, é urgente, minha irmã está em perigo. E o Jarvis, coitado, fica girando igual um peão ali, enquanto o Pietro sai em busca dos Vingadores. Corta, a gente vai ver aqui a despedida do Jaqueta Amarela e da Vespa, que estão partindo para a carreira solo. O Hank Pym deixou os poderes de gigante para o Clint Barton, que agora não é mais Gavião Arqueiro. E aí eles estão lutando aqui com o Pietro, que chegou
boladão, né? Ele chega rápido, porque tá muito agitado esse garoto. Bom, os Vingadores estão tentando impedir ele de se locomover, para que ele pare e fale o que ele quer, em vez de ficar só correndo e quicando. O gigante então segura ele na mão, pô, fala o que você quer. E aí ele vai narrar o problema que está acontecendo. Ele cita que a irmã dele tinha perdido os poderes mágicos, o que parecia ser uma contradição, já que são poderes que nasceram com ela, né? Não são coisas que ela adquiriu, poderes mutantes. E aí o Groxo estava tentando ajudar, junto com o mago, lá no local onde eles estavam reunidos, até que eles conseguem achar um pergaminho, um livro antigo. E esse livro, quando eles leem, acabam convocando para essa realidade esse sujeito poderoso que parece o Conan, mas se chama Arkon. Magnífico. O Magnífico Arkon é um cara, um dominante, um rei, um soberano de uma dimensão paralela à Terra, mas diferente daqui, uma dimensão mais bárbara. Esse sujeito diz que observava nosso planeta há muito tempo e é apaixonado pela Wanda. Então ele dá um piau aqui na galera, o pau canta na casa da Wanda, ele consegue usar, ele tem uma arma que faz com que as pessoas se teleportem para a dimensão dele, esses raiozinhos nas costas dele aí. Então ele relata que no mundo dele as coisas estavam com problema, porque o mundo dele era energizado, iluminado, tudo vinha a partir de energias radiativas aqui da Terra. Então, quando cessam as explosões nucleares na Terra, os testes, então a guerra, o planeta dele começa a definhar, passa fome, não tem mais sol, fica nas trevas. E aí, cara, de repente um dia a luz volta novamente, e aí o cara fala, ó, teve uma explosão nuclear então na Terra, então a nossa energia depende de que eles continuem usando armas nucleares. O Arkon então diz que vai dar um jeito nisso, que não importa que o outro planeta se destrua, a outra Terra, a Terra dele deve prevalecer, e ele, além disso, ele tem essa paixão pela Wanda. A história é meio enrolada. Bom, então ele vai lá, sequestra a Wanda, leva o planeta dele, e os Vingadores são alertados do Pietro dessa situação. A história termina quando o Arkon invade uma reunião de cientistas nucleares aqui na Terra e sequestra 3 das mentes mais inteligentes nesse campo para o planeta dele. Então aqui a última parte da história de hoje, as chamas da paixão. Capitão América e o T'Challa estão aqui numa experiência tentando romper a barreira que separa os dois mundos, os dos Vingadores do mundo do Arkon. O Capitão então aciona aqui a pedido do T'Challa a engenhoca que vai levar eles para lá. O negócio dá meio ruim, o T'Challa começa a torrar aqui, o Capitão desliga aquele negócio, né? Destrói o aparelho para salvar a vida do Pantera Negra. E o Pantera fala, realmente não deu muito certo não. O Mercúrio está lá sofrendo, eu preciso salvar minha irmã. E aí resolve deixar os Vingadores ali e tirar uma soneca para poder pensar melhor no assunto. Lá no planeta do Arkon, a gente vê que ele já está com a Feiticeira Escarlate, manda as meninas, né, as serviçais, cuidarem bem dela, só não deixar ela fugir. O Groxo, que também está lá pedindo clemência pro Bárbaro, e também os 3 cientistas. Os cientistas então são utilizados ali uma máquina na cabeça deles para que o próprio cientista do Arkon consiga criar uma arma nuclear poderosíssima, e ele fala para o Arkon que aquela arma tem que ser detonada na superfície da Terra para que dessa maneira o planeta deles fique iluminado e com energia por milhares e milhares de anos. Enquanto isso, o Arkon tenta quebrar um pouco essa barreira que surgiu com a Feiticeira Escarlate, afinal de contas ele quer destruir a Terra, né? E ela começa a arrastar a asa para o lado dele também, até que chegam os Vingadores. O Thor usou o Mjolnir para transportar os Vingadores para o planeta do Arkon, e aí canta o pau novamente aqui no planeta do Arkon. Os Vingadores contra os exércitos de Arkon, e aí os Vingadores vão levar a melhor, mesmo estando aqui em minoria, são os heróis mais poderosos da Terra. O Arkon se vê encurralado, sem chances de vitória, mas ele lembra do armamento que o mágico dele criou lá, o cientista-chefe, e pega a Feiticeira Escarlate, pega o aparelhinho com a intenção de que seja então eles consigam fugir de novo para a Terra e detonar esse aparelho que vai acabar com a vida na Terra. Eles então se materializam lá em Nova York, e os Vingadores ficam bolados. Caraca, o cara fugiu com a arma, vai destruir a Terra, o que a gente faz? O Thor novamente com o Mjolnir consegue
levar os Vingadores de volta lá para a Terra, aonde cada um deles vai tentar agora, um por um, tentar destruir o Arkham. Só que agora o Arkham que se dá melhor, né? Antes ele tinha perdido a batalha, agora ele vai derrotando um por um cada um dos Vingadores que tenta entrar em conflito direto com ele, e ele está prestes a explodir a bomba que vai acabar com o planeta Terra. Só que ele recebe uma mensagem do seu mago-chefe dizendo que não precisa mais fazer isso, porque o Tony Stark desenvolveu um aparelho que cria energia para eles, então não precisa mais destruir a Terra. A história termina com a Wanda meio tristinha, porque acabou meio que se apaixonando pelo Arkham no final daquela aventura. Termina assim a última história de hoje. Não dá pra não rir algumas coisas do roteiro, né? Mas a arte é fabulosa, sensacional. A sequência de combate é aula de desenho, cara. Assim, Pantera Negra muito bem desenhado, Capitão América, todo mundo em movimento o tempo inteiro, mesmo quando estão parados. O Stan Lee falava muito isso naquele livro, Como Desenhar no Estilo Marvel, né? Mesmo parados, os personagens têm que ter a sensação de que estão em movimento, né? Dinamismo o tempo inteiro, exagero, né? Escorço, sempre muito vibrante os quadrinhos da Marvel, né? Beleza? Então, gente, essa é a história de hoje, mas não para por aqui. Aqui tem quadrinho quase todo dia. E amanhã é dia de Mestres do Terror, e eu volto à revista Mestres do Terror número 4, que já foi, na semana passada a gente já falou de uma história aqui do Flávio Colim. Perdeu esse vídeo? Vai lá na playlist Mestre do Terror, confere os vídeos que a gente começou meio acanhado, assim, os vídeos com poucas visualizações, já está se transformando num dos quadros mais vistos do canal. Quadrinhos de terror brasileiros da década de 80, material fabuloso. Se você não conhece os caras que estão aqui, corre lá para dar um confere. E amanhã a gente vai trazer uma história do editor da revista, que também era um desenhista de mão cheia, e a história aqui meio fatos reais, essa história que a gente vai ver amanhã, ó. Socorro, Socorro, do Rodolfo Zala, com o texto do Luquete. É uma história curtinha, é um conto mesmo, né, pequenininho, mas pô, bem legal a reviravolta no final. Quer conferir a história, quer ver tudinho com detalhe? Amanhã, a partir das 6h15, no quadro Mestres do Terror. E eu sempre peço, esse quadro específico, Mestres do Terror, se você puder, compartilhe os vídeos que estão lá, para a gente fazer esse resgate do nome desses caras, a memória desses desenhistas que não podem ser esquecidos de maneira nenhuma. E eu conto com a sua ajuda para isso, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Um bom domingo para todo mundo. Espero que vocês estejam todos bem, tenham se divertido com o vídeo de hoje. E se vocês quiserem, lembrando, reforçando o convite, quer desenhar comigo? Quer começar hoje? Clica aqui na descrição do vídeo, faz sua inscrição, você vai pagar o curso por 1 ano, mas vai acessar por 2 anos o conteúdo super vasto do curso Desenhando Heróis, vai fazer parte comigo de um grupo secreto fechado só para os alunos. Se você quiser me acompanhar lá no Instagram, também tem um link aqui na descrição desse vídeo, clica lá e vem me acompanhar também no Insta. E se você quiser conhecer os meus trabalhos de quadrinista independente, o trabalho do Salão Aventura, do Esquadrão Vitória, tem um link aqui também. Você pode ler algumas histórias gratuitas lá no site. Se você quiser comprar os exemplares físicos, eu mando autografado para tua casa. Valeu? Saúde e paz, galera! Até a próxima!